Olá, boa noite. Boa noite. Jubileu de 2025. Logotipo reflete valores e temas centrais do Ano Santo. Em conformidade com os apelos do Papa Francisco, evento em São Paulo debate a realidade de imigrantes e refugiados. No Sul, gaúchos enfrentam frio e necessitam de doações de alimentos para superar dificuldades. O levantamento do governo federal aponta que 1/3 das cidades está em risco para desastres naturais. Greve dos professores. Governo oferece aumentos à categoria a partir do ano que vem. Cresce o número de jovens desempregados que não estudam nem buscam trabalho. 50 anos da visita do padre José Maria Escrivá à Basílica de Aparecida. Para marcar a data, membros do Opus Dei se reúnem no Santuário Nacional. O Canção Nova Notícias está começando. Com a convocação da Igreja para o Jubileu de 2025, diversos elementos foram criados para marcar este ano santo de forma especial. Entre esses elementos, destaca-se o logotipo da celebração, cuidadosamente elaborado para refletir os valores e os temas centrais do Jubileu. O logotipo do Jubileu 2025 foi criado a partir de um concurso. Sono giunte 294 proposte. Foram entregues 294 propostas de 213 cidades e de 48 países diversos. Participaram pessoas de 6 a 83 anos, vieram muitos desenhos feitos à mão por crianças de várias partes do mundo. Disegni fatti a mano da bambini di tutto il mondo. Após o concurso, uma comissão de júri foi formada com o dever de validar os projetos e escolher o desenho com base em 3 critérios. Il primo, quello pastorale, perché il messaggio del Giubileo fosse facilmente intuibile. O primeiro é pastoral para que a mensagem do Jubileu fosse facilmente entendida, depois técnico e gráfico, que garantisse uma boa condição para a reprodução. Por fim, o estético, para que o desenho fosse bem feito, cativante na fase de escolha. O desenho escolhido indica a humanidade dos 4 cantos da terra, simboliza a solidariedade e a fraternidade que unem os povos junto à cruz. Há também as ondas para indicar que a vida nem sempre se move em águas tranquilas. A parte inferior da cruz se estende transformando-se numa âncora, instrumento utilizado na marinha para estabilizar o barco durante as tempestades. A ideia é representar uma metáfora da esperança. Creio ter representado de verdade a realidade daquilo que é a peregrinação, cada um com a sua história, com a sua cor e que possam identificar as dores, os pensamentos e as perturbações. Cada um conhece as suas dificuldades. O importante é permanecer abraçados e ancorados. Essa é a mensagem-chave desta minha obra. É o messaggio-chiave di questa mia opera. A imagem mostra o caminho do peregrino que deve ser percorrido de modo comunitário. O lema do Jubileu de 2025 está estampado na cor verde com a frase Peregrinos de Esperança. Boa noite a você que nos acompanha e aqui da capital paulista falamos da intenção de oração do Papa Francisco para o mês de junho, divulgada pelo Vaticano. O Santo Padre faz um convite aos fiéis para que rezem por aqueles que fogem de guerras ou da fome e para que encontrem acolhida e novas oportunidades de vida. As migrações são preocupação da Igreja e do Papa. Aqui em São Paulo, pesquisadores e instituições que trabalham com migrantes e refugiados estão reunidos em um simpósio internacional sobre religião e migração. O tema central é o combate à discriminação. Os migrantes são vistos com alarma, com medo. Aparece entonces el fantasma de los muros, muros en la tierra que separan a las familias y muros en el corazón. Los cristianos no podemos compartir esta mentalidad.
El que acoge a un migrante acoge a Cristo. Na intenção de oração para o mês de junho, o Papa Francisco reflete sobre as milhares de pessoas pelo mundo que deixam seu país por causa das guerras, da pobreza ou em busca de oportunidades, como a da angolana Maura, que chegou ao Brasil há 2 meses para dar continuidade aos seus estudos. Sabia como me dirigir, onde ir. Então foi um processo um bocadinho difícil. Foi uma adaptação dura. Eu tive que me reinserir e conhecendo novas formas, como é que o brasileiro é, como é que funciona. Ela é uma das participantes do 9º Simpósio Internacional sobre Religião e Migração, que acontece na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Refletir sobre as diversas formas de xenofobia no mundo e encontrar maneiras de acolher essas pessoas estiveram entre os principais debates. Xenofobia é uma palavra grega que quer dizer medo, fobia do outro, então daquele que é diferente de mim. E muitas vezes, obviamente, isso é aplicado ao migrante, que é o outro por excelência, tem uma outra cultura, tem uma outra religião, um outro idioma. Primeira vez que eu vi a publicidade, eu disse, esse é um tema para mim, porque eu sou estrangeira, eu preciso de perceber quais são os mecanismos, quais são as formas que o Estado brasileiro tem para me acolher como estrangeira. Um dos participantes do evento foi o Padre Aldo, missionário escalabriniano que atua na área social, voltada aos imigrantes na Itália. Para Padre Aldo, diversos elementos ajudam a entender a complexidade do fenômeno migratório que envolve a população e as instituições, necessitando da resposta de todos. O sacerdote reiterou que a xenofobia é algo comum na sociedade globalizada e isso vem se aflorando. Se de um lado é um desafio, também pode ser uma oportunidade de lidar com o outro. A encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco sobre a fraternidade e a amizade social também está entre as reflexões do simpósio, que aponta os desafios e promove a esperança de um mundo mais fraterno. Transformar isso em acolhida, ver que o outro está trazendo na sua diversidade contribuições que me enriquecem. E no fundo lembrando que a dignidade do outro é igual à minha. Pode mudar de idioma, de sotaque, mas tem a mesma minha dignidade. Para nós cristãos, é feito a imagem e semelhança de Deus. A Canção Nova, em São Paulo, realiza neste fim de semana o evento Mães que Oram pelos Filhos. O encontro tem o objetivo de formar mães intercessoras. No sábado, 1º de junho, o evento tem início às 2h30 da tarde e no domingo, às 8h30 da manhã, encerrando com a Santa Missa às 5 da tarde. O encontro contará com a presença do cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, dos padres Gilberto Duarte e Donizete Ferreira, da comunidade Canção Nova, padre Tiago Costa Salete Ferreira, também da Canção Nova, além de Ângela Ábido, do movimento Mães que Oram pelos Filhos. A programação acontece no auditório Paulo Apóstolo, que fica à rua Dona Inácia Uchoa, número 62, Vila Mariana, São Paulo. Os interessados podem fazer as inscrições pelo Simpla, na Casa de Evangelização da Canção Nova ou na loja Canção Nova, ambas na capital paulista. Informações DDD 11 3382 9800 ou eventossp@cançãonova.com. E hoje é Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. A data surgiu na Holanda em 1984, com o propósito de promover a qualidade de vida. Nossa equipe mostra os principais cuidados que se deve ter com a saúde feminina. Isabela foi resgatada por uma equipe de saúde das ruas de São Paulo. Usuária de drogas e grávida, descobriu que suas condições de saúde poderiam colocar em risco a vida de seu filho. A partir daí, foi encaminhada para o Amparo Maternal, serviço que acolhe mulheres gestantes em situação de vulnerabilidade. Eu não me alimentava porque eu usava bastante droga, né? Então, assim, eu consumia muito e eu não me alimentava tanto. E aí eu tive problema na gestação também. O dia 28 de maio marca a luta internacional pela saúde da mulher. No Brasil, a data ganhou mais um título: o Dia da Redução da Mortalidade Materna, que pode acontecer durante a gestação
no parto ou até 42 dias após o nascimento da criança. Existem os exames pré-concepcionais, o pré-natal adequado, aquela consulta inicialmente mensal, e no final da gestação ela até mesmo quinzenal. Além do período da gravidez e da investigação de doenças reprodutivas, essa ginecologista também alerta para um estilo de vida saudável e cuidados preventivos na vida da mulher. Doença cardiovascular, hipertensão arterial e diabetes são doenças muito frequentes e a gente deve focar na prevenção dessas doenças. A gente tem o câncer de mama também. O Ministério da Saúde recomenda a solicitação da mamografia a partir dos 40 anos de forma anual. Vai entrar na idade também um pouco mais avançada, 50 mais, a pesquisa através da videocolonoscopia para rastrear o câncer de intestino também, tão prevalente nessa idade, e o câncer do colo do útero. Os cuidados com a saúde mental também são importantes. E a gente vê como sendo um dos pilares, né, necessário, né, porque sem a saúde mental, né, está sendo acompanhada, às vezes ela não consegue se dar conta de que o físico também precisa ser cuidado. Para a Isabela, o grande motivador para que ela cuide de sua saúde é o seu filho, Gustavo, hoje saudável e com 2 meses. Eu me dei a oportunidade de mudança, né, para poder me dedicar para ele. Ficamos por aqui. Amanhã, depois do Sorrindo para a Vida, tem o boletim de notícias direto de São Paulo. Até lá! O Rio Grande do Sul sofre com a instabilidade climática há quase um mês. Algumas áreas já começam a ver o escoamento das águas e o desastre que elas provocaram. A rede de ensino de Porto Alegre já constatou o que não se desejava: as sequelas da inundação na vida dos alunos. Há quase 30 dias, áreas inteiras permanecem alagadas. Nesta escola de Porto Alegre, a água ainda impede a retomada das aulas. Dentro do prédio, o recuo das águas mostra parte da destruição. Materiais danificados, corredor ainda molhado, mesas e armários sujos de lama. Nós temos impactos na infraestrutura, portanto físicos, materiais, temos impactos pedagógicos, temos impactos psicológicos e emocionais. De acordo com a Secretaria da Educação, muitas crianças estão traumatizadas e entram em pânico quando começa a chover. Para o diretor dessa escola, superar a inundação é um novo desafio. A gente vai ser o suporte emocional dos pais e alunos assim que voltarem, né? Mas essa é a vida da educação, a educação pública é assim, né? Cheia de desafios, e eu espero que a gente consiga dar conta. 29 de abril foi o último dia de Sofia na escola. De acordo com a estudante, as aulas remotas ajudam, mas não tem a alegria e a interatividade da sala de aula. Ver essa coisa, mais no último ano, mais de ter perdido os 2 últimos anos do fundamental, dá um aperto, sabe? Uma coisa assim, muito ruim. A saúde é outro ponto de preocupação das autoridades. Além da prevenção para evitar o surto de dengue, a Secretaria Estadual confirmou a 5ª morte por leptospirose. Há outros 124 casos da doença transmitida por água contaminada pela urina de ratos. As autoridades recomendam a atenção e também muitos cuidados. A inundação persistente impacta na vida de milhares de pessoas que estão fora de casa há 25 dias. Vai demorar até que tudo volte ao normal. Por isso, as doações precisam continuar. Itens da cesta básica são os mais necessários. A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui em Estância Velha, na região metropolitana, é ponto de referência para o recebimento e distribuição de doações. Uma das formas de ajudar é através do Pix 51997-019-404 ou do QR Code que aparece na sua tela. União, compaixão e solidariedade mantém o Rio Grande do Sul em pé e disposto a recomeçar. O Canção Nova Notícias vem acompanhando as consequências das chuvas no Rio Grande do Sul. Situações como essa que revelam o drama humano estão mais frequentes. Levantamento feito pelo governo federal apontou que 1/3 das cidades tem elevado risco para desastres naturais. 23.611. Esse foi o número de desastres decorrentes de inundações, enxurradas
ou deslizamentos registrados no Brasil de 1991 a 2022. Os eventos climáticos causaram quase 4 mil mortes e deixaram mais de 8 milhões de brasileiros desabrigados ou desalojados. Os dados estão na nota técnica enviada ao governo federal para atualizar critérios e indicadores e identificar municípios mais suscetíveis a esse tipo de desastre natural. O último documento sobre o assunto era de 2012 e apontava que 821 cidades do Brasil tinham mais riscos para desastres naturais, como enxurradas, inundações e deslizamentos. Na nota técnica divulgada recentemente, houve uma atualização desses critérios, que fez o número de municípios em risco dobrar para 1942. Antes, os critérios eles eram um pouco mais restritivos. Por exemplo, quando a gente pensa no número de mortes, causadas por desastres, antes, para um município entrar para a lista, ele tinha que ter, no caso de enxurradas, pelo menos 8 mortes. Ou no caso de movimento de massa, 2 mortes, ou inundações, 4. Agora basta ter uma morte causada por desastre natural que o município entra para a lista. Então, é uma forma de fato, tornar a lista um pouco mais abrangente para que possa o governo se preparar e investir em obras de prevenção. Minas Gerais é o estado com mais municípios vulneráveis a desastres naturais, seguidos por Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. A conjunção de um clima com uma abundância de chuvas, com um relevo mais íngreme, mais serrano e principalmente um processo de ocupação desses terrenos que não se preocupou em prever, precaver esses desastres, vai levando a essa conjunção de um cenário desfavorável. O estudo foi solicitado pelo governo federal porque entre as obras previstas para o novo PAC estão investimentos em infraestrutura. Diante dos dados, uma das recomendações da nota é a execução de obras de prevenção de risco, como contenção de encostas, macrodrenagem e barragens de regularização de vazões e controle de cheias. Medidas que também são defendidas por membros da Frente Parlamentar de Gestão de Risco e Desastres, criada no ano passado na Câmara dos Deputados. O conceito hoje internacional é da gente conseguir aumentar a resiliência, ou seja, a gente compreendendo esses eventos adversos da chuva, da seca, dos desastres tecnológicos e não eliminar a possibilidade de ele acontecer, e sim preparar melhor a comunidade para receber os efeitos desses eventos adversos de modo a não prejudicar a normalidade de atividade daquela comunidade. Desde a criação da Frente Parlamentar, alterações legislativas têm sido feitas para investir em ações de prevenção que sejam efetivamente executadas. O argumento recorrente dos municípios é que muitas vezes eles não têm dinheiro para fazer essas obras que são caras. E hoje não existem linhas de financiamento adequadas. Então, por exemplo, a gente tem um fundo de calamidades públicas que existe desde 1969. Só que ele era um fundo que não chegava dinheiro nele. Então, no ano passado, graças à articulação dessa frente, a gente conseguiu fazer modificações na legislação para garantir que a gente tenha dinheiro chegando no fundo. E é esse dinheiro que vai garantir a continuidade dessa política pública, para que todo mundo possa fazer essas obras e investir nessas ações de prevenção, mudando assim, mitigando os riscos da possibilidade de novos desastres acontecerem. As chuvas diminuem no Rio Grande do Sul, mas um ciclone extratropical ainda está ativo na região e provoca ventos fortes. Rajadas de vento de até 90 km por hora podem dificultar o escoamento da água, mas na região metropolitana de Porto Alegre deve garoar. O tempo, no entanto, começa a firmar em praticamente toda a região sul devido à massa de ar frio, menos no litoral norte gaúcho e sudeste catarinense. Com a volta do sol e a persistência do frio, grande parte do Paraná deve registrar a primeira geada do ano. A frente fria avança para o centro-sul do país. O tempo vai ser firme em praticamente todo o centro-oeste, metade de São Paulo, grande parte de Minas Gerais. As instabilidades estarão mais localizadas ao leste da região sudeste. Pode ter sol entre nuvens no litoral fluminense e paulista. Na região norte, há chance de temporais no norte do Amazonas, Roraima e litoral do Amapá. No Nordeste, o tempo vai ser bom em praticamente toda a Bahia, parte do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Nas demais áreas, a quarta-feira será de chuva. Os termômetros marcam mínima de 11 graus em Porto Alegre, 15 graus em Cuiabá e máxima de 29 graus em Salvador e 31 graus em Manaus.
O Canção Nova Notícias está de volta agora de Brasília. Boa noite a você. Após 43 dias de greve, a proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo federal aos professores universitários foi aceita apenas por parte dos professores. A oferta do governo é de aumento a partir do ano que vem. Foram 5 rodadas de negociação. O documento assinado prevê que cada classe e cada nível tenha um índice diferenciado, variando de 13,3% a 31% a partir do ano que vem. Os servidores públicos federais receberam um aumento de 9% no ano passado e reivindicam outro aumento ainda em 2024. O Ministério da Fazenda já avisou que não há espaço no orçamento. O acordo assinado entre o Ministério da Gestão e o Ministério da Educação dividiu a categoria. Os representantes da Federação de Sindicatos de Professores e Instituições Federais de Ensino Superior aceitou a proposta do governo, mas o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior rejeitou. O impasse pode impedir o fim da greve. Representantes de sindicatos e federações de professores prometem aumentar o movimento grevista pelo país. Eles fizeram uma manifestação durante a reunião entre os representantes do governo e parte da categoria. A situação, portanto, segue indefinida. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. O aumento no salário mínimo para o ano que vem pode gerar um impacto superior a 51 bilhões de reais nas contas públicas do governo. O saldo é resultado da mudança na forma de calcular os reajustes salariais. No projeto orçamentário enviado ao Congresso, o Palácio do Planalto projeta o salário em R$ 1.502. As consultorias técnicas da Câmara e do Senado fizeram uma avaliação do impacto do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025. O estudo aponta para um impacto de 51 bilhões e 200 milhões de reais apenas com o reajuste do salário mínimo a partir do ano que vem. O valor passaria dos atuais R$ 1.412 para R$ 1.502. O salário mínimo é referência para os pagamentos de benefícios sociais e aposentadorias do INSS. A mudança pode aumentar o déficit da Previdência Social. Outro estudo realizado pelo Centro de Liderança Pública avalia que uma mudança nas regras para a concessão de aposentadorias rurais e no benefício de prestação continuada, o BPC, poderia gerar uma economia de 550 bilhões de reais para o governo. No início do ano, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, chegou a sugerir o fim dos reajustes reais para os benefícios da Previdência. A ideia não foi bem recebida por outros integrantes do governo. E agora uma informação preocupante sobre a educação. Cresceu o número de jovens entre 14 e 24 anos que não trabalham, não estudam e nem buscam uma inserção no mercado de trabalho, os chamados neném. Nos 3 primeiros meses do ano passado, o número de jovens nesta condição somava 4 milhões de pessoas. No mesmo período deste ano, alcançou 5 milhões e 400 mil. Os dados foram levantados pela Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. E eu fico por aqui. Amanhã retornaremos de Brasília com novas informações. Volto com vocês. Olha, termina na sexta-feira o prazo para o contribuinte entregar a declaração do imposto de renda. Hora de juntar os últimos documentos e enviar para a contadora. Todos os anos é assim. Karen prefere entregar a declaração do imposto de renda a poucos dias do fim do prazo. É por uma questão de segurança. Eu gosto de deixar para o final. Eu vou enviando ali até ao longo do ano para a contadora, mas ao final a gente precisa fechar tudo. E até mesmo por causa da correria do dia a dia, né? Assim como Karen, muitos brasileiros ainda não acertaram as contas com o leão. Cerca de 10 milhões de contribuintes ainda não declararam o imposto de renda. A estimativa da Receita Federal é receber neste ano 43 milhões de declarações. Do total entregue até agora, pouco mais de 40% foram realizadas pelo portal do governo. E justamente no portal, uma das novidades desse ano é a declaração pré-preenchida, que pode facilitar a vida do contribuinte. Rendimentos que ele recebe da empresa, plano de saúde, toda
todas as informações que empresas já fizeram a declaração no CPF da pessoa, a pré-preenchida resgata, tá? Então é bom conferir esses valores e incluir valores ali que porventura não apareceram na pré-preenchida. Mesmo com a opção, muita gente não abre mão de deixar o serviço com os contadores. Neste escritório, a semana tem sido de muito trabalho. Quando a gente vai fazer a declaração pré-preenchida, vem a primeira informação que vem lá. Favor conferir as informações, que é de responsabilidade do contribuinte. Então, se ele não confere, se ele tem algum tipo de dúvida, ele recorre ao contador para que ele auxilie nessa entrega. O prazo para a entrega do documento termina na próxima sexta-feira. O não cumprimento da data está sujeito à multa. E quanto que é essa multa? A multa é de 1% do valor do imposto devido. Lembrando que tem um limite mínimo, que é aproximadamente R$ 165, e um limite máximo de 20% desse valor devido. Karen não quer ter problemas com o leão. Por isso, já estabeleceu meta para repassar os documentos para a contadora. Não vou deixar para sexta-feira. Já me comprometi junto à minha contadora a enviar isso para ela ainda hoje. Há 50 anos, o então padre José Maria Escrivá visitava a Basílica de Aparecida, no interior de São Paulo. Para marcar a data, membros do Opus Dei, instituição fundada pelo sacerdote espanhol, se reuniram nesta terça-feira no Santuário Nacional. El Brasil, lo primero que he visto es una madre grande, hermosa, fecunda, tierna, que abre los brazos a todos, sin distinguir de lenguas, de razas, de naciones, y a todos los llama hijos. As palavras de José Maria Escrivá sobre o Brasil ecoam na comemoração dos 50 anos de sua visita ao país, celebrados hoje pelos membros do Opus Dei na Basílica de Aparecida. Eu estive há 50 anos nessa romaria que São José Maria fez, a Nossa Senhora Aparecida, colocando no coração dela todas as suas preocupações, as suas intenções, a sua vida e a vida do Opus Dei, né? Passados 50 anos é uma grande emoção, porque jamais imaginaria que estaria nesse momento aqui. Para muitos, o Opus Dei continua como porta de conversão a Deus. Eu era protestante, me converti ao catolicismo. Primeiramente, eu conheci a obra através do trabalho voluntário e depois eu me converti. Então, na obra a gente aprende muito a ter essa vida muito unida a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Viver, santificar o trabalho. Então, São José Maria é um grande referencial. O fundador da instituição ensinou aos seus filhos espirituais que é possível ser santo na vida ordinária. Na obra a gente costuma dizer que não é que a obra torna mais simples, mas o caminho da santidade é totalmente acessível a pessoas como eu, que sou leiga, professora de inglês. Próximo ao presbitério da Basílica Histórica, o então padre José Maria Escrivá, junto com membros do Opus Dei, rezaram aos pés da padroeira do Brasil. Nós tínhamos preparado para o padre um genuflexório todo arrumadinho, bem em frente à Nossa Senhora. Quando ele chegou, ele ajoelhou com os 2 joelhos no chão, rezou o terço inteirinho, sempre olhando para Nossa Senhora, com muito carinho. Ao perguntar a Dom Antônio como ele vê o futuro do Opus Dei, São José Maria dizia uma frase que é: começar é de todos, perseverar é de santos. Então, o que eu peço é a perseverança de todos os membros do Opus Dei para que possamos continuar servindo a Igreja como ela quer ser servida pelo nosso espírito, pelo nosso carisma. Parabéns aos membros do Opus Dei por essa data marcante. E na Canção Nova, o Santuário do Pai das Misericórdias recebe milhares de pessoas toda semana. É um espaço para rezar, meditar, celebrar a Palavra de Deus e a Eucaristia. Para manter o santuário e as demais obras realizadas aqui, nós contamos com sócios, amigos, benfeitores que ajudam na caminhada de evangelização. Vejam só, nós estamos com 86% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de maio, que está quase terminando. Acesse clube.cançãonova.com, vá lá, faça a sua doação. Ou doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Seu comprometimento e a sua fidelidade sustentam esta obra que evangeliza 24 horas por dia.
O mês mariano de 2024 caminha para o final e para marcar esse tempo, o Canção Nova Notícias exibe agora uma reportagem especial feita no Santuário Nacional de Aparecida. Anualmente, milhões de fiéis se dirigem à Casa da Mãe Aparecida para pedir e agradecer. Além da visita à imagem da padroeira do Brasil, a manifestação deste carinho também acontece no segundo lugar mais visitado do complexo religioso, a Sala das Promessas. Espaço digno e simples, como tudo que envolve a história de Aparecida. Aqui em Aparecida, nós temos uma história que também é antiga e que começou lá na capelinha primeira do encontro da imagem de Nossa Senhora. Depois, anos seguintes ou até séculos seguintes, nós organizamos esse espaço, depois de construído aqui o Santuário Nacional, onde nós temos muitos objetos colocados nesse sentido de gratidão, mas ao mesmo tempo contando a história da devoção das pessoas. Cura de dengue grave, recuperação de uma mulher atacada por um Rottweiler, gratidão pelo emprego a partir da oferta de um instrumento de trabalho. Histórias não faltam por aqui. Milagres sob a proteção de Maria. No meu caso, foi minha mãe que me fez a promessa quando eu era ainda bebê. Eu fiquei muito adoentada e aí ela fez a promessa. Só que ela faleceu aos 37 anos de câncer e daí hoje deu certo e eu vim pagar. Por ter alcançado a graça de se formar, né, de ser um psicólogo hoje. E não foi uma tarefa muito fácil, tivemos muitas tribulações, mas sempre confiando, né, sempre tendo fé. E assim a gente conseguiu alcançar. E hoje a gente está aqui para agradecer a mãezinha, né, que intercedeu muito pela gente. E agora eu posso estar ajudando outras pessoas também com a intercessão dela. De acordo com o Santuário Nacional de Aparecida, a Sala das Promessas recebe cerca de 20 mil ex-votos por mês. Esta é uma expressão do latim que se refere aos objetos deixados pelos devotos neste espaço. Testemunhos visíveis da ação de Deus pela intercessão e devoção à padroeira do Brasil. Dentre as 70 mil fotografias e outros itens, estão os trazidos por personalidades musicais, cuja padroeira é Santa Cecília, e aquelas ligadas ao esporte, como é o caso do jogador Ronaldo. Um mês após a Copa do Mundo, o romeiro pentacampeão deixou uma peça de cera no formato de joelho aos pés de Nossa Senhora, gesto em agradecimento por 2 cirurgias bem-sucedidas. O cantinho dedicado ao maior piloto de automobilismo do Brasil também é destaque na Sala das Promessas. Só se tem saudades do que é bom, não é mesmo, seu Orlando? Bater mesmo a saudade. Foi um bom campeão e muito querido do Brasil todo. Até hoje nós assistimos a corrida, mas não sem graça, porque não tem Ailton lá para ganhar. Eu era pequenininha ainda e na escola fizemos várias homenagens e realmente foi muito marcante, porque ele carregava a nossa bandeira, né, o amor pelo nosso país, como um símbolo muito forte, muito emocionante mesmo. Então quem pôde viver isso, chega aqui e realmente se emociona, a gente é transportado no tempo, né, por esse momento de estar ali frente ao capacete dele. Pelos devotos de perto ou de longe, carinho expresso. Troféus, medalhas, conquistas deste mundo. Sem perder de vista, no entanto, o prêmio eterno. Estar um dia no céu, ao lado da Mãe de Deus. Olhando para cada uma coisinha, nós possamos dizer, para cada um objeto, possamos dizer, Deus tocou aqui. Nossa Senhora olhou com carinho. Nós estamos sempre no pensamento, no olhar, nas mãos, nos gestos deles por cada um de nós. Quantas histórias e quantos corações transformados, né? Que beleza ver essa grande expressão de fé por meio da intercessão de Nossa Senhora Aparecida pelo povo do Brasil inteiro.
Assista em instantes, a partir de 8 horas, ao programa Para Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9 você assiste Reinflame e às 10h30 tem PHN. Nos vemos novamente amanhã. Boa noite. Boa noite, paz para você.